Que a graça e a paz da parte do bom Deus esteja habitando em vossos corações. Meus irmãos, a reflexão desse dia é sobre o arrependimento para a vida eterna. Aquele que está descrito lá no capítulo 15 da Confissão de Fé de Westminster, mas antes de estar descrito na Confissão de Fé de Westminster, está bem ensinado na Palavra de Deus. E nós queremos, para esse tema, trazer à memória dos irmãos um enunciado de Jesus Cristo, descrito em Mateus capítulo 9, versículo 13. Jesus, ao comer com pecadores, responde aos seus interlocutores que ele come com pecadores porque ele não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, ele tem uma natureza inata no ser humano. O ser humano, ele tem essa capacidade de arrependimento quando ele comete erros na sua trajetória de vida, e ele tem a capacidade de avaliar os seus erros. Contudo, esse tipo de arrependimento inato, ele não produz a vida eterna. O arrependimento que produz a vida eterna, nós encontramos ele na Palavra de Deus. E a primeira característica do arrependimento para a vida eterna é que o arrependimento para a vida eterna é o próprio chamado de Jesus Cristo aos pecadores. Jesus chama os pecadores ao arrependimento. Não é, meus irmãos, um chamado natural de um homem para o outro homem. É um chamado divino de Deus para o homem, para que ele se arrependa. O arrependimento para a vida eterna, ele também é conhecido na Palavra de Deus, pois ele ocorre por meio da pregação do Evangelho. Quando os teólogos de Westminster trataram sobre essa matéria, chegaram a um consenso que o arrependimento deveria ser o tema mais pregado pelos pastores, por ser ele um tema necessário e urgente. E assim, pregando o Evangelho, tal como Calvino discerniu sobre os eleitos, Calvino diz que ao pregar o Evangelho, os eleitos de Deus iriam responder positivamente, pois o arrependimento para a vida eterna, ele ocorre mediante a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho que é a voz do próprio Senhor à vida dos seus eleitos. Quando nós encontramos lá em Atos 2, a igreja cheia do Espírito Santo, quando os irmãos estavam ali reunidos e o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam reunidos, alguns que estavam a contemplar aquele evento de Atos 2, a descida do Espírito Santo, ficaram admirados, ficaram perplexos, sem saber o que estava acontecendo. Logo em seguida, um outro grupo também se levantou, um grupo que queria macular a igreja, disse: esses homens estão embriagados. O apóstolo Pedro se levantou mediante a perplexidade e também a zombaria dos homens e passou a ensinar aqueles homens, dizendo que o que estava ocorrendo era uma profecia na vida da igreja, que está descrito no livro do profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Mediante esse parecer do apóstolo Pedro, ele passou a pregar o Evangelho. E tão logo ele passa a pregar o Evangelho, no capítulo 2, no versículo 37, aquelas pessoas que estavam ouvindo a sua pregação, eles tiveram assim um sentimento de atração por Deus e disse: parem de pregar o Evangelho e digam o que nós precisamos fazer. No versículo de número 38, Pedro lhe responde: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Isso ocorreu por meio da pregação do Evangelho. O autor do livro de Atos, que é Lucas, afirma que aqueles homens que estavam ali ouvindo essas coisas compungiu os corações e perguntaram aos apóstolos o que eles deveriam fazer. E os apóstolos respondem: se arrependam e sejam batizados. Uma segunda lição que nós podemos aprender também sobre o arrependimento é que a pregação do Evangelho produz arrependimento na vida dos eleitos de Deus.
nós temos uma base bíblica também no livro de Atos, lá no capítulo 13 do livro de Atos, quando Paulo e Barnabé estão também pregando o Evangelho. Ao pregar o Evangelho, eles recebem ali uma imposição dos judeus. Os judeus fazem uma oposição à pregação do Evangelho. Quando Paulo e Barnabé sentem ali a oposição dos judeus, no capítulo 13, eles falam aos judeus que eles estão pregando porque foi o próprio Deus que mandou eles pregarem a palavra de Deus. E sendo o próprio Deus que mandou ele pregar a palavra de Deus, o testemunho de Paulo e de Barnabé aos judeus, que eles estavam ali pregando, amando do bom Deus, no capítulo 13, no livro de Atos, e no versículo de número 48, Lucas escreveu assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Assim a pregação do Evangelho serão respondida positivamente. Em Atos 2, Lucas afirma que ao ouvirem a palavra o coração se compungiu. Em Atos 13 o coração se alegrou, pois a pregação do Evangelho, quando ela salta ali os ouvidos e a vida dos eleitos, ela tem três características na vida do eleito. Uma delas foi descrita lá em Atos 2, compungiu o coração, e agora aqui em Atos 13 eles se alegraram. Mas essas características estão muito bem descritas no Salmo de número 51, que é um salmo que fala do arrependimento de Davi. E a primeira característica do arrependimento é que o arrependimento ele produz tristeza. No versículo 51, ou no Salmo de número 51, Davi, no versículo 4, assim escreveu: pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos. Em primeiro lugar, o arrependimento produz tristeza, porque a pregação, a genuína pregação do Evangelho, ela traz todo o propósito de Deus, e o pecador, ele sente o seu pecado, ele sente que ele está inadimplente para com Deus, ele sente que as suas obras não são suficientes para salvar, e ele entra em desespero. Ao entrar em desespero, meus irmãos, isso produz tristeza, porque não há um justo sequer. Mas há também uma segunda característica. A primeira característica está mais ou menos descrito como aquilo que Lucas escreveu no capítulo 2, que ouvindo ele essas coisas, compungiu o coração foi compungido de tristeza, por saberes que eles estavam numa condição de pecados diante de Deus. Mas tem a segunda característica que foi descrita no Atos capítulo 13, verso 48, que os gentios se alegraram. No Salmo de número 51, versículo 12, Davi assim escreve: restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Em primeiro lugar, o arrependimento produz essa tristeza, por sabermos que estamos ofendendo a Deus por palavras, por gestos, por atos e por omissões. Mas em segundo lugar, o arrependimento ele produz alegria, a alegria de receber ali a graça na alma. O arrependimento ele produz salvação. O arrependimento ele meus irmãos, entendido inclusive por Berkoff como uma volta do pecador para Deus. E o pecador se voltando para o Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus Pai conduz o pecador até a pessoa e obra de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, há essa alegria de gozo da graça na alma, a alegria de receber um benefício imerecido por cada um de nós. Mas tem um terceiro benefício também que é produzido pelo arrependimento. O arrependimento produz conversão, mudança de vida e transformação. Aqueles a quem o Pai chama por meio da pregação da palavra, aqueles a quem o Pai chama por meio do Espírito Santo e do arrependimento, ele tem sua vida transformada e modificada pelo poder do Evangelho.
Então, em Romanos, o apóstolo Paulo chega a afirmar que o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus e salvação para aquele que crê. E também, meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo afirma que se alguém está em Cristo, ou se alguém foi conduzido pela pregação, pela graça, pelo Espírito Santo até Cristo, nova criatura é. Todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo, porque o arrependimento produz conversão, o arrependimento produz mudança de vida, o arrependimento produz um novo caráter, um novo coração, uma mudança de vida. Não estamos isentos totalmente do pecado, iremos pecar certamente mesmo depois da conversão, contudo o Espírito Santo sempre irá nos incomodar por meio da palavra de Deus, a nos arrependermos dos nossos pecados e a sermos reconduzidos a uma vida reta, a uma vida santa, a uma vida justa, diante de Deus e diante dos homens, proclamando o Evangelho Salvador. Assim, meus irmãos, se somos alcançados pela graça, pela misericórdia, pela palavra, por meio do arrependimento para a vida eterna, não devemos nos voltar sempre para o pecado, devemos nos opor ao pecado, devemos confessar os nossos pecados e sermos conduzidos sempre pelo Espírito Santo às coisas santas, às coisas de Deus, à santificação. Assim, meus irmãos, a nossa oração nesse dia, que o Senhor abençoe a todos, sempre incomodando a cada um de nós por meio da sua palavra, a nos conduzirmos pelo arrependimento e que venhamos a sentir a tristeza de termos ofendido a Deus, a alegria de receber a perdão dos nossos pecados e de sermos conduzidos, transformados pelo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.